Olá! O começo do livro do Êxodo, que em hebraico a gente conhece como Shemot, parece, à primeira vista, um relato bem direto, né? Os filhos de Jacó vão para o Egito, a família cresce. Mas se a gente mergulha um pouquinho mais fundo, com a ajuda de um dos maiores comentaristas da história, Rashi, uma outra narrativa, muito mais complexa e cheia de significado começa a aparecer. É essa história dentro da história que a gente vai desvendar agora. Olha só! O texto começa listando os nomes dos filhos de Jacó que desceram ao Egito. Mas espera aí, são nomes que a gente já conhece, que já foram listados antes. Então por que repetir? E aí que Rashi nos dá essa imagem linda. Ele diz que é como as estrelas. Deus conhece cada uma pelo nome. Ao recontar os filhos de Israel, mesmo depois de já terem partido, a Torá está nos mostrando o quanto cada um deles é precioso. Não é só uma lista, sabe? É uma declaração de que cada vida tem um valor imenso. E essa família tão preciosa, essas estrelas, não ficou pequena por muito tempo, não. A história deles no Egito começa como uma bênção, com muito crescimento, mas rapidinho a situação vira e eles se tornam um perigo aos olhos dos outros. Então, a família chega com 70 pessoas. E o texto faz questão de dizer José já estava no Egito. Rashi aponta que isso não é só para situar a gente no mapa. É para nos dizer que o José, aquele pastor de ovelhas, e o José, o segundo homem mais poderoso do Egito, eram a mesma pessoa. Ele se manteve firme em sua retidão. O poder não o corrompeu. A coisa começa a ficar realmente impressionante quando a gente olha as palavras que o texto usa para descrever o crescimento dessa família. Não diz apenas que eles tiveram muitos filhos. Usa duas palavras hebraicas diferentes para descrever uma explosão populacional que era, francamente, fora do normal. E quão fora do normal era isso? Bom, Rashi, buscando tradições mais antigas, explica que uma dessas palavras, para prolíficos, significava que as mulheres estavam tendo sêxtuplos. Isso mesmo, 6 filhos de uma vez. Agora dá para entender como um grupo de 70 pessoas virou uma nação que, como diz o texto, encheu a terra tão rápido. E claro, esse crescimento milagroso leva direto para o ponto de virada da história. Aquilo que era uma bênção de Deus passa a ser visto como uma ameaça política por um novo poder que surge no Egito. O texto diz que um novo rei se levantou sobre o Egito, que não conhecia José. Parece simples, né? Mas o que esse novo quer dizer de verdade? Essa palavrinha esconde uma dúvida muito importante. E Rashi nos apresenta duas opiniões dos sábios. Uma é a mais óbvia. Era literalmente um outro rei, um cara novo no trono. Mas a outra interpretação, essa sim é de arrepiar, sugere que era o mesmo faraó, que conhecia José e tudo que ele fez pelo Egito, mas que, por pura conveniência política, fingiu que não conhecia e criou decretos terríveis. Uma versão fala de ignorância, a outra de uma traição fria e calculada. E aqui está o ponto central. O faraó olha para a força dos israelitas e fica com medo. Medo de que, se uma guerra estourasse, eles se aliassem aos inimigos do Egito. O plano dele, então, não nasce de um ódio cego. É uma estratégia política, fria, para controlar uma população que ele passou a ver como uma ameaça interna. E é aqui que a gente vê o tamanho da arrogância do faraó. Rashi revela uma camada fascinante do pensamento dele. O faraó teria pensado assim: Deus prometeu nunca mais destruir o mundo com um dilúvio, mas não disse nada sobre destruir uma nação com água. Ele achou que podia usar o rio Nilo para cometer um genocídio e, de alguma forma, driblar a promessa de Deus. O plano do faraó, então, começa. A primeira fase é pública, escravidão e trabalho brutal, feito sob medida para quebrar o corpo e o espírito daquele povo. Mas aí acontece exatamente o contrário do que o faraó esperava. A opressão não diminui o povo, de alguma forma fortalece. Quanto mais sofriam, mais eles cresciam. E para os egípcios, essa vitalidade toda dos israelitas se tornou insuportável, como se fossem espinhos nos olhos deles. O texto usa uma palavra hebraica muito específica para descrever esse tipo de trabalho, beferesh. E Rashi não alivia na definição. Ele explica que era um trabalho pensado não para construir pirâmides ou cidades, mas sim para esmagar o corpo e quebrar o espírito. Era crueldade pela crueldade. Já que o trabalho forçado não funcionou para controlar o crescimento do povo, a frustração do faraó o leva para a segunda fase do plano, uma fase muito mais perversa e secreta, um decreto para cometer genocídio. É nesse momento de escuridão que a gente conhece as primeiras heroínas dessa história, as parteiras Shifra e Pua. Mas quem eram elas de verdade? Rashi nos conta suas identidades secretas. Shifra era Yocheved, a mulher que viria a ser a mãe de Moisés, e o nome dela vem do ato de embelezar o bebê depois do parto.
E Pua era sua filha Miriam, e o nome dela significa murmurar, cantarolar, como se faz para acalmar uma criança. A ordem do faraó é direta e terrível. Ele chama as parteiras e diz: matem todos os meninos assim que nascerem. Segundo Rashi, o motivo era bem específico. Os astrólogos dele tinham previsto que um salvador, homem, iria nascer. Ele não queria acabar com o povo inteiro, mas sim eliminar a ameaça desse futuro líder. Então, diante de uma ordem monstruosa como essa, vinda do homem mais poderoso do mundo, essas duas mulheres se veem diante de uma escolha. Uma escolha que vai mudar o rumo da história. O clímax da história é esse conflito. De um lado, a gente tem a autoridade total de um rei tirano. Do outro, uma autoridade moral muito maior, o temor a Deus. E este é o momento decisivo. O texto é caríssimo. Elas temeram a Deus. Esse temor a uma lei maior, uma lei moral, deu a elas a força para cometer o que era, aos olhos do rei, um ato de traição. Elas não só desobedeceram uma ordem, elas escolheram a vida em meio a um decreto de morte. E o texto vai além. Diz que elas ajudaram os meninos a viver. Rashi explica que isso não foi só uma desobediência passiva. Elas não apenas se recusaram a matar, elas foram ativas. Elas sustentaram os bebês que deveriam destruir, levando comida e água escondido para eles. Foi um ato de resistência e de cuidado. E no fim, essa análise toda nos deixa com uma pergunta muito poderosa. A história de Shifra e Puah sugere que a resistência contra a opressão não começa com grandes exércitos ou revoluções. Começa com um ato de coragem de pessoas comuns que, guiadas pela consciência, se recusam a obedecer uma ordem imoral. Onde começa a resistência? Talvez comece exatamente aí,